Essa noite, quando eu fui dormir, aconteceu uma coisa muito interessante. É realmente uma experiência única. Eu peguei no sono por volta de 11 horas da noite. Eu já havia comido alguma coisa, tinha colocado o celular para despertar. E por volta de umas 11h30, eu comecei a ter uma espécie de transe. Não era uma alucinação, não. Eu estava são, com os olhos fechados, e eu conseguia ver com nitidez um monte de imagens. Que interessante. Muitas imagens do futuro. Numa delas, eu mesmo do futuro tinha chegado na minha frente assim. Eu já vi como que eu vou estar no futuro, que loucura. E aí eu disse a mim mesmo que era para eu ter avisado as pessoas sobre o que ia acontecer, mas eu não avisei direito. Que aí era tarde agora. O que acontece? Há um tempo atrás, aqui mesmo nesse YouTube, durante uma das minhas lives, eu disse, uma pessoa me perguntou o que ia acontecer com o planeta, e eu havia dito que o Trump voltaria a ser presidente dos Estados Unidos. Eu também disse que haveria um ataque nuclear preventivo e um epicentro de terceira guerra mundial. Uma quebra de relações com a China e que a Europa se tornaria um cenário de disputas e guerras. Mais além, eu disse que na década de 2050 em diante, uma ameaça, um vírus, uma coisa, varreria completamente uma vasta área do planeta. E o meu eu do futuro, nessa noite, veio falar comigo. Uma outra imagem que me marcou foi uma espécie de nuvem, onde em linha, assim, uma espécie de giro, uma roleta, como se fosse se afastando. Eu vi vários clubes de futebol, como se fosse uma ordem de times que vencerão campeonatos. Que imagem interessante. Daqui para frente havia um espectro que me incomodava. Ele tentou chegar próximo, era uma mulher, uma sombra de uma mulher, e me rodeava. Quando ela chegou bem próximo, o rosto que antes era bonito se tornou bem feio, cadavérico mesmo. E eu não estava tendo um sonho, eu conseguia ver isso com o olho fechado, com cores, muitas cores mesmo, muito detalhe, muito detalhe. Num dos momentos eu vi uma espécie de assimilação da Coreia do Norte pela China. Não sei o motivo, mas eu consegui ver isso, que a China começou a exercer quase que uma espécie de presidência na Coreia. E o Japão também se tornando refém estruturalmente e economicamente da China. Índia sendo uma espécie de apoio, apenas apoio a interesses americanos. Em relação a um ataque nuclear preventivo, e esse ataque nuclear certamente acontecerá, vocês todos verão esse ataque nuclear porque é muito próximo. Eu estou sentindo isso já tem alguns dias, está me incomodando. Toda vez que eu falo nesse ataque nuclear, isso tem me incomodado, eu perco o equilíbrio. Mas é algo que vocês todos verão. Em relação às pessoas envolvidas na guerra de Gaza, eu lamento, mas os Estados Unidos vão apoiar inteiramente os atos asquerosos dessa nação tão podre e pecaminosa chamada Israel. Um povo que historicamente se diz escolhido e melhor que os outros, mas sempre perderam a sua própria guerra ao longo da história, e que nem era mais um país, recebeu um apoio da ONU depois da guerra e cogitavam inclusive que o novo Estado de Israel fosse até mesmo na Amazônia, aqui no Brasil. Acabou sendo no local onde historicamente era o país de Israel. E hoje criam guerras para todo lado, apoiados por Estados Unidos. O resto do mundo não vai poder fazer nada, afinal os Estados Unidos farão a eclosão da Terceira Guerra, que já existe desde 2001. Ainda não houve somente a sua explosão.
Eu depois vou procurar onde eu disse que o Trump voltaria a ser presidente dos Estados Unidos e que isso seria um evento muito danoso para o resto do mundo. Eu vi muitas pessoas, inclusive muitos brasileiros, comemorando, mas isso é por causa de uma cegueira estrutural que estão arraigados nela. As pessoas são uma grandiosa massa de manobra e não conseguem se libertar de uma prisão que é uma prisão existencial nesse planeta. É como se esse planeta fosse, de fato, uma prisão que impede as pessoas de evoluir. Eu complementarei esse vídeo assim que eu conseguir mostrar para vocês que há um tempo atrás eu havia previsto o retorno do Trump ao poder, um ataque nuclear preventivo, a eclosão de um vírus mortal, uma reestruturação no mundo e a Europa se tornando um epicentro de uma guerra civil. Caras, há um tempo atrás eu estava postando um vídeo aqui falando que o Trump voltará a ser presidente dos Estados Unidos, que nós já estamos numa terceira guerra mundial que ainda não eclodiu o seu ponto máximo, que nós teremos em breve um ataque nuclear preventivo e que esse é o século da morte. Eu também disse que por volta de 2055 a 2060, vários países, principalmente os Estados Unidos, estarão varridos por uma ameaça biológica altamente nociva a animais e plantas. Quando eu disse isso, algumas pessoas acharam engraçado. Pois bem, tudo isso que eu falei vai acontecer naturalmente, tá? E muito mais. E faz você pensar e agir conforme determinadas vontades da gente lá. Isso nunca vai mudar. Sobre guerra na Ucrânia, por mim, que se matem. A humanidade, as pessoas que controlam a humanidade, estão tentando solucionar um impasse que é redução populacional. Então não se preocupem, vai haver morte em massa de uma forma ou de outra. Tentaram na primeira vez, sem guerra, né, apenas colocando um vírus no planeta, mas o vírus não foi suficiente, não morreu a quantidade de pessoas que esperavam. Então eles precisam de uma outra coisa. E a guerra já começou em 2001, tá? Quando os Estados Unidos forjaram o atentado das Torres Gêmeas. Aquilo ali foi uma mentira. Foi orquestrado pelos próprios americanos. Quando gente, que terroristas saem lá do Afeganistão e conseguem sequestrar aqueles aviões e jogam contra as torres e contra o Pentágono. É sério mesmo. Lá nos Estados Unidos. Com a segurança existente na época. Os Estados Unidos forjaram aquilo ali sabendo que iria eclodir sim uma terceira guerra mundial. E eles precisavam do apoio do Congresso para investimentos maciços em arma. O Congresso não iria apoiar. Precisava de um estopim. Daí forjaram um atentado às Torres Gêmeas para jogarem fora no Afeganistão as armas velhas e conseguirem armas novas, já se preparando para o que está acontecendo agora. A Rússia, por outro lado, gastou muito dos seus recursos existentes para a produção de armas, notadamente a Satan II, que é um grande temor hoje dos americanos. Entretanto, os americanos têm um projeto anti-bomba Satan II. Fato é que não existe um final feliz. Essas mazelas só acontecem porque a humanidade acredita que no fim das contas sempre há um final feliz. Isso não existe. Isso são coisas que servem para filmes, para desenhos. Antes, um reino invadia o outro na hora e agora regulamentaram a morte. Esse planeta é uma anarquia absoluta e todas as pessoas, nas próximas décadas, verão a modificação da estrutura organizacional humana nesse planeta. É inevitável e eu não estou fazendo uma previsão. Eu estou afirmando por ter completo conhecimento do assunto. As mudanças serão drásticas mais a partir do ano que vem, tá? Eu venho me preparando para esse momento há muito tempo. Para todos os efeitos, não sou um brasileiro tupiniquim que gostaria de morar na Europa, próximo a um castelinho, e trabalhar como um escravo para europeus para ter o direito de postar fotos em Facebook mostrando que moro na Europa. Desculpa, gente, eu não estou indo para um lugar cheio de castelinhos, não. Eu estou indo para o primeiro lugar que será destruído. Será o primeiro lugar destruído. A Europa. Então, vocês não estão olhando para um doido que quer correr atrás de um sonho numa Europa, morar num castelinho, morar num lugar bonito. Não. Vocês estão olhando um doido que sabe exatamente o que vai acontecer no planeta. E eu posso adiantar para vocês. O primeiro local atingido pela crise de alimentos é a Europa. Em algum momento eu farei um outro vídeo a respeito de
tudo que vai acontecer nesse planeta. Eu já fiz algumas palestras antropológicas onde eu intitulei esse século como o século da morte. É um período em que a humanidade vai experimentar avanços tecnológicos muito grandes, contracenando com a negligência da inteligência humana, o apodrecimento da inteligência, a deserção dos gênios, a substituição do pensar pelo tanto faz, alguém pense por mim, a substituição da busca pelo conhecimento pela busca das futilidades. Pois bem, chegou a hora de falar com vocês mais uma vez. As pessoas que me acompanham no Facebook do Brasil sabem que eu possuo um dom, uma visão holística de coisas que ainda não aconteceram. E foi assim muitas vezes. Os mais recentes exemplos foram quando, uma semana antes, eu descrevi como seria a facada do candidato na época, Bolsonaro. Em 2019 também, quando eu disse que estava começando o Covid e que não passaria do fim do mês, e descrevi várias coisas que aconteceriam no Covid. Eu poderia chegar aqui para vocês agora e dizer com detalhes sobre eventos futuros, mas isso seria municiar pessoas que se aproveitariam disso. Exemplo, pastores de igreja. Agiriam como se fossem profetas. A visão de coisas não é um dom para gerar dinheiro. Eu vejo nessas igrejas só uma pedição de dinheiro. Então, se não tiver o dinheiro, então acaba tudo, né? E outra, quando esses pastores querem dinheiro, eles pedem às pessoas. E quando as pessoas precisam, tem que pedir a um Deus? Não tem algo errado aí, não? O pastor não é lotado da fé? Por que ele não pede ao Deus e o Deus dá a ele? Por que precisa do intermédio das pessoas? O mundo vive dogmas podres. Agora, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, né? Eu estou com um nível de concentração muito grande para poder fazer um monte de coisas aqui. E tem um vizinho que está desempregado e está ouvindo som alto para poder se livrar um pouco da sua frustração. Eu tenho que ir para o correio agora levar essas últimas carteiras e certificados. E tem um vizinho que está desempregado e botou um som alto para poder se livrar de frustração, em vez de procurar um direcionamento. A humanidade tem feito isso. E é por isso que vocês não podem ter acesso a certas coisas, certos acontecimentos. Alguns de vocês podem achar que é até olha a altura. Isso é absurdo. A pessoa está toda ferrada, em vez de procurar um emprego, está caçando por mosca alta. Bom, vamos tratar de coisas que irão acontecer em breve, gente. Vocês têm que se preparar, porque o Brasil está inserido nesse contexto de guerra. O Trump irá assumir e irá, obviamente, primeiramente, tentar reforçar o seu domínio sobre os países da América Latina. E esse domínio, gente, quer dizer vocês se fuderem, tá? Um controle dos Estados Unidos sobre coisas que seriam boas para o país, mas passam a ser controladas por um sujeito demente, semelhante a um réptil, que acha que deve ser assim: America first, e o resto do mundo, foda-se. É o que será. Em relação ao OTAN, eu lamento, gente, mas os Estados Unidos vão abandonar o barco. E aí a OTAN ficará um pouco enfraquecida. Na verdade, é um interesse dos Estados Unidos que a Europa fique enfraquecida, tá? E depois vão atrás dos americanos pedir ajuda para que eles tenham o domínio sobre a Europa. É uma estratégia geopolítica para minar, ou melhor, tentar minar o avanço da China na economia mundial. Dará certo? Não. Eu posso afirmar que não dará certo. A estratégia americana é enfraquecer a Europa, dominar a América do Sul. Em relação à África, eles estão um pouco se lixando. Todo o continente africano, para eles, é nada por enquanto. No fim, poderá ser um local que foi preservado, e quando a guerra destruir tudo, eles vão correr para lá. O que restar da humanidade, correr para a África. Essa é a verdade, tá? Mas é o que vai rolar. Eu não posso dar detalhes, porque senão alguns de vocês irão achar que estão com um talento em mãos. Em qualquer grupinho de conversa, vocês se portarão como os profetas que sabem tudo que está acontecendo. Vocês não podem e não têm maturidade para ter um domínio da telecinese, da telepatia e da transcendentalidade. Ainda não evoluíram. Nem mesmo os monges budistas alcançaram um grau de evolução tal que possa fazer com que suas mentes vejam o horror e não sintam absolutamente nada diante dele. É isso. Em relação à eleição dos Estados Unidos, como vocês puderam ver, eu já sabia que o Trump seria eleito há mais de um ano atrás, né? Em relação ao que vai rolar no planeta e principalmente acerca de um ataque nuclear preventivo que com certeza vocês todos verão, isso também eu já sabia muitos anos antes.
Bom, eu só tenho a dizer que eu avisei.